Bom, então o ponto X, ele dá esse aspecto mais de quadradinho, olha. O ponto, ele fica um pouquinho mais achatado do que o ponto V, do que feito no mesmo fio, na mesma agulha, tá? Vou mostrar aqui o ponto V, que vocês já conhecem bastante, muita gente só usa o ponto V, nunca nem experimentou um ponto X, ele fica nesse formato de V aqui. Geralmente é com esse ponto aqui que a gente aprende também a fazer o crochê. E o ponto X, ele fica com a trama um pouquinho mais fechada. É claro que aqui é outro fio, é outra espessura, usei uma agulha mais fina, então ele fica menor do que o outro. Mas a trama, ela fica mais fechadinha do que você fazer com o ponto V, tá? Então, na hora de tecer, a única diferença que tem é na hora de fazer a laçada do ponto. Então, no ponto V, você pega o fio e pega por baixo, né? Você laça por baixo, para trazer na agulha, e por baixo de novo para fazer o ponto V. Ele forma o V. E ele fica um pouquinho mais longínquo, assim, um pouquinho mais alto, como se fosse um retângulo, né? E o ponto X, que também é chamado de ponto square, que é quadrado em inglês, você vai fazer a laçada de cima para baixo no fio, né? Você estava fazendo de baixo para cima, no ponto X você pega em cima e laça, e traz. Então, a segunda laçada, você vai pegar de cima também e vai trazer. Só que essa segunda laçada acaba deixando o trabalho um pouquinho mais demorado, ainda mais se você não tem a prática de fazer sempre com o ponto X. Eu sugiro que essa segunda laçada você pegue por baixo. Então, ficaria a primeira laçada por cima e a segunda por baixo. Quando eu comecei a fazer o ponto X, eu fazia as duas laçadas por cima, que normalmente falam que é o correto. Mas me dava muita dor nas mãos, então eu decidi mudar. Decidi fazer a primeira laçada por cima e a segunda laçada por baixo. E isso mudou muito a forma de fazer o meu crochê com o ponto X, porque assim eu não tive mais dor. Lógico que eu intercalei, fazia uma peça em ponto X e uma peça em ponto V para acostumar a mão. Porque quando o nosso cérebro está acostumado a fazer sempre o mesmo movimento, na hora que você muda, já dá uma diferença para ele. E assim também nossa parte motora, claro. Quanto mais a gente faz a mesma coisa, o mesmo movimento, do mesmo jeito, mais fácil fica, mais automático fica e mais bonito fica, mais perfeito. Então, essa mudança tem que ser gradativa. Se você nunca fez o ponto X, na hora de fazer agora da primeira vez, você vai sentir que demora mais, mas não desista, porque dá uma diferença bastante grande. Eu tenho admirado mais o ponto X ultimamente, tenho feito minhas peças mais em ponto X. Então, a dica que eu dou também é você usar uma agulha um pouquinho maior. Por quê? O ponto X, ele é naturalmente já mais apertado, porque a hora que a gente pega a laçada por cima, vejam o espaço que tem do fio ali, da onde eu lacei até onde que vai ser o ponto. Estão vendo? É um espacinho mínimo. Então, você já traz ele nesse espaço, tá certo? Então, você já traz ele assim. Quando você laça por baixo, olha só o tanto de fio que você pega aqui para enrolar de baixo para cima, o tanto de fio que você traz para dentro, certo? Então, ele vai sobrar um pouquinho mais de fio ali. Se você faz, né, o ponto V, que você pega de baixo, sobrando o fio, pega a segunda laçada, sobrando o fio. Por isso que ele fica um pouquinho maior, fica um buraquinho maior ali aparecendo. Não sei se você consegue perceber. No ponto X, não tem isso, porque você já pega ele mais perto do ponto e já traz. Então, ele automaticamente fica mais apertado. Lógico que você tem que usar sempre aquela técnica de deixar a alcinha bem do tamanho da agulha. Eu ensino isso bem certinho lá no playlist que eu tenho no YouTube do polvinho, que é o amigurumi do zero. Então, lá, se vocês mesmos que vocês já fazem, assistam, tem muita dica importante para deixar o ponto mais bonito. Então, se você pega aqui bem mais pertinho o fio, ele vai ficar mais apertado, tá? Então, o ponto é mais apertado. Se o seu ponto já é apertado, normalmente você acha que teu ponto apertado, você vai usar uma agulha um pouquinho maior, que vai render um pouco mais, aí o seu trabalho vai deslizar melhor, que é o meu caso. O meu caso era o ponto bem apertado.
Então, eu comecei a colocar a agulha um pouquinho mais frouxinha, a agulha 0,25 maior do que costumava usar, para que o meu ponto fique mais fácil de fazer aqui, não doa a minha mão. Isso resolveu todos os meus problemas, tá? Se o seu ponto é frouxo, na hora de fazer o ponto V, você vê que ele fica uns buraquinhos a mais, então não mude a agulha. Permaneça com essa agulha que você usa, seja 2,5 ou 3, e faça essa experiência. Teça alguma coisa, um disco normal, assim, com aumentos de 6 pontos baixos em 6 pontos baixos de aumento. E perceba se a trama vai ficar mais fechadinha. Eu acho que vai. Então, é essa dica que eu dou pra vocês aí. Olha só, a diferença do ponto X, ele fica um pouquinho mais achatado, o ponto, do que com o ponto V. E isso, no final da peça, vai dar diferença de tamanho também. Quanto maior a peça, maior a diferença de tamanho. Porque, por exemplo, se você tá fazendo com o ponto V tem esse tamanho aqui, digamos, né? Tô dando um exemplo, veja nos quadradinhos aí. Ele pega aqui um quadradinho mais um pedacinho do outro. O ponto X, ele fica um quadradinho, certo? Então, a diferença de tamanho de um ponto pro outro é milimétrica. Então, só que se você somar milímetro por milímetro de diferença do ponto V pro ponto X, vai ficar a peça mais achatadinha, entendeu? Então, quanto maior a peça, mais diferença vai dar no final. Então, esse espaço aqui, que você faria no ponto V, o ponto X, ele vai ficar aqui. Então, se você tem uma peça pequenininha, bem pequenininha para fazer, não vai dar tanta diferença, porque são poucos milímetros ali que ele vai aumentar de carreira em carreira. Se você fizer uma peça lá de 30 a 40 centímetros, né, a soma dos milímetros vai ser maior no final, por isso que a tua peça vai ficar um pouquinho maior. Certo? Então, essa diferença acontece também. Tem que perceber bem, se você prometer uma certa medida de tamanho aí de trabalho para o seu cliente, é capaz de dar uma diferença. Por isso, tem que saber bem certinho a medida do seu ponto, né? Eu sei que a medida do meu ponto, em ponto V, com a agulha 2,5, fica de 0,4 milímetros. Eu tenho que medir do ponto X, para fazer uma matemática geral aí e diminuir minha peça na proporção correta, certo? Muito obrigada por assistir até o final.